Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aula 5, a gente vai falar sobre as interfaces de linha de comando, né? Na nossa disciplina de Introdução à Informática. Então, vamos ver aqui quais serão os nossos tópicos. A gente vai falar um pouquinho aqui o que são interfaces de linha de comando, né? Dar uma definição. Vamos falar sobre a utilidade e vantagem de estar utilizando a CLIs, né? Como são chamadas interfaces de linha de comando, CLI ou CLA, tá? Vamos falar sobre a Shell, que é a base do CLI, e também vamos falar sobre os principais tipos de CLI e dos comandos do Git em CLI, tá? Então vamos começar aqui com uma definição, né? Basicamente, o que são interfaces de linha de comando? A interface de linha de comando, ou do inglês Command Line Interface, né? CLI ou CLI, são programas que permitem que a gente, por meio de textos, a gente envie instruções ao computador para executar algumas funções específicas, tá? Os sistemas operacionais, eles usam a interface que a gente chama de shell, tá? Que é o shell, no caso, desde a década de 60. Então, isso aqui é muito antes dos sistemas operacionais terem uma interface gráfica, né? Então, antigamente tudo era assim, utilizando a CLI, tá? Para permitir acesso a funções e serviços do sistema operacional. Então, tudo era digitado aqui via texto, ok? É muito comum a gente ver representação das CLIs, né, em tela preta com texto. Uma que ficou bastante comum, um exemplo de CLI, né, é esse tipo aqui, né, da tela preta com as cores verde aqui, o texto em verde, que sempre no cinema é retratado no computador dos hackers, né, pessoal que invade sistemas, ou mesmo no filme Matrix, que esse aqui é do próprio filme Matrix, né, a tela preta com os caracteres em verde. Então, isso aqui ficou bem famoso. É um exemplo que a gente consegue até configurar a nossa CLI para ficar aí no formato preto com verde. Tudo bem. A CLI, então, elas são um formato, vamos chamar de antigo, né? Porque começou com a CLI, de interagir com o computador. Então, por meio de uma CLI, você consegue interagir com o computador. Depois da CLI, a gente veio com as GUIs, né? Ou as Graphic User Interface, que traduzindo para o português seria interface gráfica do usuário. As GUIs, elas foram desenvolvidas para dar um pouco mais de conforto para o usuário, né? Que acaba sendo, às vezes, nem sempre, né? Depende muito do desenvolvedor do sistema, mais fácil, mais confortável você usar o mouse, ícones, esse tipo de coisa, né? Abas e vários outros componentes visuais que a gente tem, quando o sistema ele tem uma estrutura mais complexa, tá? Com isso, com o desenvolvimento das interfaces gráficas, né, das GUIs, é importante lembrar esse termo, só um parêntese aqui. Então, com a evolução das GUIs, o uso da CLI foi diminuindo cada vez mais, né? Que quase tudo foi migrando para as interfaces gráficas e hoje quase ninguém, né, não sei, profissional da computação, programador, utiliza o computador por meio da interface de linha de comando, né, que seria a CLI. Só que, apesar das interfaces gráficas, né, as GUIs, elas serem mais atraentes do ponto de vista usual, assim, ela ainda tem algumas utilidades e principalmente algumas vantagens, tá? Dentre as vantagens, a gente pode indicar todas essas aqui, ó. Elas têm um menor uso de recursos, como você não tem uma interface gráfica para poder mostrar no seu computador, né? O seu computador ele não tem um processamento tão grande para processar, digamos assim, essas informações para serem mostradas na tela, tá? Para renderizar aqueles componentes em tela. Então, ela é mais simples, basicamente é texto. Você pode usar ela em tarefas repetitivas, a gente vai mostrar, e elas são bem poderosas. Inclusive, vocês vão ver que no Git, para você ter acesso a todos os comandos dele, você tem que usar a CLI, tá? Então, vou falar de cada um desses recursos aqui, né? Então, a primeira utilidade e vantagem da CLI, né? A CLI ela usa um número menor de recursos, né? Ou uma quantidade menor de recursos do sistema operacional, tá? Do sistema computacional, na verdade. Como no caso das interfaces gráficas você tem que exibir ferramentas visuais, né? Botões, imagens, ícones, isso acaba consumindo mais processamento, tanto gráfico
quanto o processamento da CPU, né, do computador, memória RAM e assim por diante, tá? Quando o programa é baseado somente em texto, ele consome pouquíssimo recurso, porque você não tem que ficar pesando o sistema para mostrar objetos de tela, tá? Então, por conta disso, é possível que a gente realize uma tarefa que seria feita numa interface gráfica com muito menos recursos computacionais, né? Estou pensando em outros sistemas como o Raspberry Pi ou computadores menos poderosos, eles conseguem tirar vantagem muito desse CLI por conta disso, tá? Então vamos lá para a gente mostrar isso aqui, né? Um exemplo do uso da CLI. Então eu vou vir aqui no Windows, buscar por prompt de comando ou CMD, ele já vai mostrar ali para mim. Abriu aqui na minha tela, deixa eu passar para a tela de cima. Repare no uso da CPU, que momentaneamente ele foi lá para 87, né? Que foi quando eu estava redimensionando aqui a minha janela, estou usando na verdade a parte gráfica. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui por meio da CLI um novo arquivo com um texto lá dentro, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, aqui eu consigo ver qual diretório que eu estou. Eu estou no diretório c:/users/marcy, né? São as primeiras 5 letras do meu nome. Dentro desse diretório eu posso mostrar todas as pastas que tem lá. O comando aqui no Windows é dir. Então aqui vai mostrar todas as pastas e diretórios que estão lá dentro desse caminho, né? c:/user/marcy, ok? Então todos esses diretórios. Repare que lá dentro eu tenho um diretório, que é o diretório documents. Eu quero entrar nesse diretório. Então vou fazer o seguinte, vou usar o comando cd. O comando cd me permite navegar entre os diretórios, tá? Repare aqui o uso da CPU. Fica basicamente em 40%, 30%, variando entre 40% e 30%. Agora eu vou entrar nesse diretório aqui, que é o Documents. Então, vou clicar em Documents. Beleza, repare que aqui ele já mudou, né? Opa, vou voltar aqui. Ele já mudou as iniciais aqui no prompt de comando, significa que eu estou na pasta Documents agora, tá? E dentro da pasta Documents, eu vou criar um novo arquivo. Então, o comando aqui é o copy com o nome do arquivo, vou chamar ele de teste underline introdução à informática.txt. Vou dar um Enter. Tudo bem, ele já criou. Aqui agora eu vou colocar o conteúdo desse meu arquivo. Vou colocar introdução à informática e o meu nome, Márcio Nunes. Repare o uso aqui da CPU, né? Continua basicamente o mesmo. Eu vou dar um Enter novamente. Ok, como agora eu quero finalizar esse arquivo, eu vou dar um Ctrl Z, vou dar Enter. Muito bem, um arquivo copiado. Então agora se eu abrir lá essa pasta Documents, vão ver que aqui, documentos, deixa eu abrir aqui disco local, usuários, Márcio, Documents, tá aqui, ó, no arquivo, na pasta Documents, teste, introdução informática, né? Vou abrir esse arquivo aqui, para que ele tenha exatamente o texto que eu escrevi lá, tá certo? Muito bem, vamos fazer essa mesma coisa e observar aqui na janela. Vou abrir uma nova janela. Para o consumo da CPU, né, já subiu bastante aqui. À medida que eu for navegando, vou de novo lá em... Deixa eu ver aqui, C2 pontos. Eu já sobe um pouco de novo, né? Que eu estou trabalhando agora na parte gráfica. Usuários. Ó, repare que ele sobe novamente. Marcy. Sobe um pouco novamente. Aqui agora eu vou em Documents e vou abrir o arquivo. Repare como ele sobe momentaneamente, né? Aqui agora eu posso alterar o arquivo novamente, né? Eu vou escrever aqui última linha. Tudo bem. Vou fechar. Vou mandar salvar isso aqui. Ok, repare que ele sobe um pouquinho de novo momentaneamente. E a gente viu que à medida que eu vou navegando, né, ele consome recursos porque ele tem que, vamos chamar de redesenhar essa tela o tempo todo, tá certo? Aqui a gente vê como que a série E, ela consome muito menos recursos do sistema do que a interface gráfica, tá certo? Vou cortar esse vídeo por aqui, a gente continua na parte 2 da nossa aula 5, tá? Obrigado e até lá.